Muito bem, ele comemorou o gol. E o que você achou desse empate, Garrafa? Um empate para lavar a alma. Porque se o São Paulo traz de lá uma derrota para o jogo de quinta-feira, né, que terá total cobertura aqui no nosso Gazeta Esportiva, já é um jogo pesado pelo que aconteceu contra o Atlético Goianiense em Goiânia. São Paulo tendo que fazer 2 para levar a decisão aos pênaltis. Se perde a partida com o Cuiabá, e pelos últimos resultados, o clima ia ficar praticamente insustentável. Então, o São Paulo, pelo menos, respira. O Rogério não foi com força máxima. O Luciano, inclusive, nem participou da partida. Está preservado para o jogo. Não se sabe se joga ou não. Daqui a pouco vem a informação. Então, o resultado foi muito importante. Mas foi um futebol sofrível do São Paulo. Um futebol muito abaixo do que se espera. E o que me chama a atenção, Paulo, é o desequilíbrio emocional. E a começar pelo comandante. O Rogério, inclusive, tentou se explicar depois na coletiva o que tinha acontecido lá no desembarque da delegação, quando um torcedor estava ofendendo praticamente todo o elenco, ofendeu também o Rogério. Estamos falando de futebol profissional e o Rogério tem uma história que dispensa apresentação. Ele tem que saber conviver com esse tipo de Quantos momentos ruins desse que ele já passou? Então, quando o desequilíbrio... Como treinador, acho que é outra coisa. Quando o desequilíbrio vem do próprio treinador, aí você vê... Contamina a equipe, né? Jogadores expulsos. Jogadores expulsos. Isso faz... A expulsão do próprio Wellington. Do próprio Wellington, né? Um lance no meio campo. O Daverson tirou todo mundo de controle. Tirou todo mundo do sério. Mas não pode. Agora, ele é bom nisso, hein? Como o Garrafa falou, essa questão do empate foi importantíssimo mesmo. Porque se perde ali, volta tudo, né? Aí os comentários da situação do Rogério Ceni iam ser maiores ainda. E também sempre lembrando, estava falando com o pessoal aqui, até tem o Homem-Aranha aqui, e ele falou, pô, o São Paulo lá, pô, empatou lá. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. O Palmeiras não ganhou lá. O Corinthians não ganhou lá, então o Santos não ganhou lá, então tá bom demais o empate lá, até porque as ocasiões de gol que a equipe do Cuiabá teve, poderia ter ampliado muito mais. Sim. O Alexandre Silvestre, quem que é o Homem-Aranha? Daqui a pouco você me conta. O Alexandre Silvestre chega agora da nossa redação com mais informações do Tricolor. Boa noite, Silver! O que o Rogério Ceni falou depois do jogo? Dentre tantas coisas, né, Michele? Deixou uma bola do São Paulo no jogo de quinta-feira. Olha, eu não estou escutando. O Silvestre, vocês estão escutando? Um ano, digamos assim, para o São Paulo. A pressão é muito grande, já foi. Olha lá, Silvestre, vai lá, pode falar. Cuiabá. São Paulo patinando no jogo, jogador expulso, consegue esse empatezinho no final que caiu no colo, manter uma margem de segurança para a zona do rebaixamento e também para o Cuiabá, que é o primeiro fora do Z4. Importante manter esses 4 pontos em relação ao Cuiabá, pelo ponto de vista do São Paulo, que vai ter esse jogo decisivo contra o Atlético Goianiense, quinta no Morumbi lotado, cobertura total da TV Gazeta, do Gazeta Esportiva, ao vivo direto do Morumba. O Luciano é dúvida, porque não jogou contra o Cuiabá, porque está com um problema na coxa, um problema de dor na coxa. Vamos ver como é que ele vai se recuperar a tempo de tentar ajudar o São Paulo a fazer tantos gols, né? Porque precisa meter uma goleada em cima do Goianiense. 3 ou mais gols de diferença, se vencer por 2, decisão por pênalti. Se vencer só por um golzinho, tá eliminado o São Paulo. O Atlético Goianiense vai para a final da Copa Sul-Americana. E aí fica aquela dúvida, quem que vai ser o goleiro? Ontem jogou o Felipe Alves, que veio para ser reserva do Jandrei, que em tese é o titular. Só que nenhum, nem o outro inspira grande confiança. E o Rogério talvez já tenha até definido. Estou achando que vai ser o Felipe Alves pelo jogo de ontem. Mas o Rogério deixa essa bola pingando na área, prefere não se comprometer nesse momento e a dúvida está mantida. Vamos ouvir o Rogério. Eu acho que toda vez que há derrotas, existem num time grande, quando você trabalha num time grande, existem as críticas, elas fazem parte. É direcionada a um jogador, a outro jogador, ao próprio treinador em determinado momento. Então a gente vive jogo a jogo, nós vamos voltar, chegar 5 da manhã, não sei que hora a gente chega, né? Eu vou de madrugada, agora a gente volta, até todo mundo chegar em casa, nós vamos se recuperar, terça e quarta nós vamos trabalhar pensando no jogo e também na decisão dessa posição para o jogo de quinta-feira. Tá, e o São Paulo já chegou, já desembarcou, já treinou, um treino mais leve para quem não jogou, ou melhor, folga para quem jogou em Cuiabá e para quem não jogou, um treino já visando essa partida contra o Atlético Goianiense. Vale também para o Luciano, que segue essa preparação para tentar voltar ao time. E desde que o Rogério parou, o Tricolor não acertou ainda um goleiro. Michele, eu queria dar uma dica para todos os São Paulinos que comandam o clube. Por que não
para de inventar, contrata um goleiro que saiba jogar mais com a mão do que com o pé, uma coisa mais simples, né? Fecha o gol e depois mais pra frente inventa a moda, Michele. Fica aqui a dica. Falou o coração, né, Silvestre? Aí vão perguntar assim, aonde tá esse goleiro? Que ninguém acha. Porque pro Silvestre tá fácil. Né? Vamos perguntar ao Silvestre, onde tá esse goleiro aí que tá tão fácil pra você? De qualquer forma, o Rogério sinalizou, no meu entendimento, Paulo, ontem, com a própria entrada do Felipe Alves, que ele deve ser o titular contra o Atlético Goianiense. E eu, fosse o Rogério, entraria com o Felipe Alves. O Jandrei está muito pressionado, ele tomou um gol que comprometeu, né? A torcida entende dessa forma e teve influência direta no resultado naquele gol contra o Atlético Goianiense. E às vezes, você tirar o atleta de cena, você preserva o atleta. Não adianta você ficar insistindo. Você tira, dá uma respirada. O São Paulo, de repente, se classifica, numa outra oportunidade volta o Jandrei. Eu acho que esse é o caminho. Fosse eu, o Rogério, eu preservaria o Jandrei. Ele já sinaliza já nesse jogo de ontem com o Felipe Alves. E vamos aguardar o que ele vai fazer. Mas eu entraria com o Felipe Alves. Não muda muito, são dois goleiros, no meu entendimento, do mesmo nível. Mas pela pressão, para preservar o Jandrei, eu tiraria o Jandrei. Mas aí você também, aí você não tira a confiança do cara? Tipo... mas ele parece estar sem confiança, bicho, é um jogo decisivo. Outra coisa, vai botar como um você outro cara. propriamente falou, né? E o Rogério falou aí, essa questão de jogo a jogo. É jogo a jogo, é como você falou, dá uma pausa pro jogador, aí ganha um outro jogo, ganha outro, aí o outro dá moral de novo. E se você bota o cara no jogo decisivo, o Felipe, esse jogo e ele se ferra? falha, aí falha e você perde o jogador. Também não é fácil, A né? tarefa não é das mais fáceis, mas aí a culpa é do São Paulo, que deu ao Rogério Ceni dois goleiros medianos. O São Paulo não tem um goleiro absoluto. Também é o Rogério que deu o aval. Esse eu quero ou não quero. Mas tiveram que colocar. E o Felipe Alves tiveram que comprar em cima da hora. Não tinha goleiro. Quando liberou o Volpi, colocaram o Thiago Couto que não estava pronto. Então é uma soma de equívocos ali na administração. Olha, o Volpi deixando saudade, hein? Mais um jogador que deixa saudade. Olha só, a que ponto chegamos. Sabe que eu achei que poderia até vir o Matheus Cavicchioli pra cá? Lembra outro dia que nós estávamos aqui, ele entrou no ar juntamente conosco? Ele é bom, né? Ele é bom. Tá fechando o gol lá no América. Vamos lá. Olha.